Boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa terceira aula que estamos iniciando. Para todas vocês que vão estar assistindo depois, né? Porque a maioria hoje não vai estar conseguindo, mas não tem problema, porque a aula fica gravada e traz todo esse benefício, né? A gravação, porque quem não conseguir estar no momento vai estar assistindo depois. Então, hoje nós estamos a terceira aula. O nome da aula é Os Sonhos que Habitam em Mim. Nós vamos estar trabalhando nessa terceira aula o comprometimento. É investir tempo e energia, presença para nutrir o vínculo. Mas, Sueli, nutrir o vínculo com quem, Sueli? Com quem? Nutrir o vínculo com nós mesmos, né? Porque se nós não tiver comprometimento com nós mesmos, quem vai ter? Quem vai investir tempo em nós? Então, são coisas que às vezes a gente não para pensar e analisar e temos dificuldade de fazer isso. Mas hoje a gente vai estar trabalhando, então, esse tema. Os sonhos que habitam em mim. Você sabia que nós somos casas? Sim, quais os cuidados que você está tendo com a sua casa? Eu deixo já essa reflexão para vocês estar pensando aí quais são os cuidados que você tem com a sua casa. Faz parte do autoconhecimento os sonhos, né? Os sonhos, nossos sonhos vão falar muito ao nosso respeito. Qual é o sonho que você tem? Todos nós tivemos muitos sonhos e a maioria ficaram abafados por causa dos traumas. Lá na infância, sonhamos muito. Fala para mim, pensa aí para você mesmo e dá a resposta. Você pensava muito, sonhava muito quando você era criança? Lá na sua infância, na sua adolescência, e como o que fomos vivendo, nós sonhava tanto, não dava limite para os nossos sonhos, mas depois fomos vivendo coisas e fomos deixando de sonhar. Por que será? Qual é o sonho de criança que você sonha hoje? Tem algum daqueles sonhos de criança que você ainda tem hoje? Ou você não lembra mais dos seus sonhos? Sueli, eu não tenho sonho. Às vezes você está falando isso. Será que os seus sonhos estão bloqueados? Por que será que parei de sonhar? O que aconteceu comigo? Quando foi que eu deixei? Que eu parei de sonhar? São perguntas assim reflexivas que eu preciso fazer comigo e você precisa fazer com você. Os nossos sonhos que habitam em nós, eles vão revelar parte do nosso propósito, de quem nós somos. Quem nós somos? Quando eu começo a observar os meus sonhos, a entender os meus sonhos, eu começo a trabalhar dentro do meu autoconhecimento. Sim, se nós não sonhamos, estamos bloqueadas, estamos com problemas nos nossos sonhos, traumas, recalques, porque os sonhos vai revelar parte de nós e realizar ou não vai revelar também. Se você não sonha, já está revelando algum trauma que você tem. Se temos crenças, se temos traumas e uma série de coisas. Então, todas nós carregamos dentro de nós um universo de sonhos. Sueli, eu tenho muitos sonhos, mas eu não consigo realizá-lo. Não é verdade, gente? Às vezes nós temos vários sonhos, mas nós não conseguimos realizar nenhum. Mas vem cá, vamos parar um pouquinho para nós refletir aqui. Quem somos? E quais são esses sonhos? Exatamente. Será que eu e você... Deixa eu abrir aqui para... Tá muito baixinho, não tô ouvindo nada. Eu vou tentar sair, né, de novo, mas eu não consegui. Tá bom. Helena, você tá me ouvindo bem?
Helena, você tá me ouvindo bem? Ju, se você tá me ouvindo bem? Ju? Tá. Ah, então tá bom. É lá no problema lá com a Ildete, eu acho, o problema. Então, gente, dando continuidade aqui, às vezes eu paro assim, a gente perde o foco, mas vamos tentar achar. Dentro de nós temos um universo de sonhos. Sueli, eu tenho muitos sonhos, mas eu não realizo nenhum. Às vezes você está falando isso. Então vamos parar para nós refletir. Tá? Melhorou agora, Dete? Melhorou? A Ju tá ouvindo bem e a Helena também. Eu acho que é aí no seu aparelho. Ixi, aqui eu não vou conseguir tirar outro aqui. Eu vou mandar o mesmo, mas de novo. Vou mandar dentro do grupo mesmo, viu? Mandei o mesmo no mesmo grupo. Vamos lá, senão o negócio vai inspirar aqui, não vai dar tempo. Então, será que você corre atrás desses seus sonhos? Vamos parar para nós refletir? Será que você está correndo atrás para o caminho certo? Porque você disse que você tem muitos sonhos, mas você não está conseguindo realizar. E nós precisamos refletir o que está acontecendo. Será que eu estou para o caminho certo? Talvez corremos ao contrário. Às vezes, em vez de ir em busca dos sonhos, está correndo ao contrário. Então, precisa nós fazer uma busca nesse análise. Vou passar um exercício. Onde eu estava, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, essa semana agora, amanhã, eu vou colocar exercício para vocês. A referência de sonho. A referente de sonho. O que acontece? Quando eu paro para pensar, seja bem-vinda, Ana Paula. Quando nós paramos para pensar e refletir aonde eu estou. Ai, que bom estar aqui. Quando eu paro para pensar onde eu estou, para onde eu quero ir, será que eu estou no caminho certo? E aonde eu estava? Primeiro passo, aonde eu estava, aonde eu estou e para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Esse vai ser um dos exercícios que nós vamos fazer essa semana, tá bom? Para vocês entenderem exatamente qual é o caminho que vocês estão fazendo. Isso aí nós vamos fazer a mentalização para que vocês vejam para onde você está indo. Às vezes você está paralisada aí porque você não está em ação e nós precisamos estar em ação. Então vai ser um exercício terapêutico que nós vamos trabalhar nesse exercício essa semana, tá bom? Tem pessoas que dizem que não tem sonho nenhum. Será, gente? Isso é impossível não ter sonho. Aonde foi em sua vida que você quis realizar um sonho? Eu estou perguntando, se responda para você mesma. Aonde foi em sua vida que você quis realizar um sonho e você não conseguiu? Se pergunta, começa a mergulhar dentro da sua cabeça. Fez com que bloqueasse. Talvez aquele sonho que você tanto sonhou e você teve uma frustração, foi aí que bloqueou. Foi aí que te paralisou. Porque a pessoa que não tem sonho, ela tem um bloqueio. Ela tem um bloqueio. Se ela tem um bloqueio, o inconsciente dela entendeu que teve uma dor forte. Às vezes você está agora já refletindo e já está tendo resposta. E essa dor é tão forte que ele foi e te bloqueou. Ele disse, é melhor eu bloquear, isso é o cérebro, tá? Ele disse, é melhor eu bloquear, fechar essa porta para eu não abrir e eu não me deparar com tanta dor e sofrimento. Porque lá na infância, na adolescência, você sonhou, você planejou e frustrou. Ali o seu cérebro fechou, bloqueou, paralisou para que não sofresse mais. Inclusive ao espelho que vai refletir.
refletir para mim uma imagem de que foi plantada em mim, que eu não sou capaz. Nesse momento que você teve essa decepção, você se sentiu incapaz, você teve vergonha de você mesmo, você se sentiu tensão, você se sentiu frustrada e eu não quero mais sonhar. Então, tá relacionada aí quando uma pessoa não quer mais sonhar, ela foi decepcionada, que eu não consigo e eu não sei. Ela sempre pensa negativo sobre ela mesma. E a gente hoje faz isso, não é mesmo? Alguns sonhos nascem na infância, outros nascem ao longo da vida. Mas a infância é a melhor época de sonhar, não é mesmo? Na adolescência. E às vezes está lá o bloqueio, lá na infância. Quando realizamos um sonho, ele abre porta para que outros apareçam. Então, quando você realiza um dos seus sonhos, é tão gostoso porque você pega ânimo, você pega força. Nossa, agora eu vou fazer o próximo. Eu consegui esse e eu vou fazer o outro. Não é mesmo? Quando você faz uma reforma, quando você compra uma roupa, quando você tira sua habilitação, ali você fala, eu venci esse, agora eu vou vencer o próximo. Muitas das vezes as pessoas vão ter vários sonhos ao mesmo tempo. Ou vai ter um ou dois sonhos e ao realizar um, abrirá portas para o próximo. Abre a mente para sonhar. Será que a sua mente está aberta ou está fechada para sonhos? É muito interessante de dentro das sessões de terapia, os nossos clientes falar que não tem sonho, gente. A maioria, muitos já não sonham mais. Por que será? E depois volta a sonhar. No decorrer da terapia, no decorrer das nossas análises, a gente vai vendo aonde eles estavam perdidos, aonde eles se perderam, e eles voltam a acreditar neles. É maravilhoso ver o olhar das pessoas que não sonhava mais e voltar a sorrir, voltar a sonhar. Aqui tem muitas estudantes da psicanálise, eu creio que elas estão se identificando porque já está na fase dos estágios, né? E é muito legal ver o sorriso dos clientes naquela frustração, e através de uma palavra que nós fala, a gente vai desbloqueando o seu inconsciente, a pessoa volta a sonhar e ele se permite a voltar a sonhar. Sabe, umas ações interessantes, pulsando no coração, são os sonhos que pulsam fortemente, diariamente em nossos corações. Passe o tempo que passar. Sabe aqueles sonhos que você pode passar 20 anos, 30 anos e você ainda tem vontade de realizar? Esse chama ações interessantes. São aqueles sonhos que você não esquece. Faz tempo e você não esquece. Aqueles que por medos deixaram guardado em silêncio por muito tempo. São aqueles sonhos que você tem, mas você tem medo de buscar, de você se sente incapaz. Porém, remoeu sempre e precisa ressignificar. Por que será? Tem sonhos que vai fazer sentido correr atrás e tem sonhos que não vai fazer sentido. Tem pessoas aí, igual a mim, que às vezes tem sonho que você fala, esse não vale a pena, já passou da minha idade. Já não quero mais, isso era só lá quando eu tinha 15 anos. Tem uns que vale a pena, mas tem outros que não vale mais. Mas aqueles que você vê que vale a pena, volte a sonhar e corre atrás. Tem sonhos que vai fazer sentido e outros não. Não valerá a pena, mas vai ter sonhos que vamos olhar para trás e dizer, eu queria tanto isso, pedi tanto a Deus e Deus não me deu. Por que será? E depois você vai entender o porquê Deus não deu. Você vai entender que não fazia sentido, que foi um livramento que Deus fez na tua vida. Mas naquela época você não entendia. Você queria por toda a lei aqueles sonhos. Aí depois quando passa e você entende, não faz mais sentido, você fala, obrigada, Deus, por não ter me dado, foi um livramento. Hoje, com a vida que eu tenho, é o que busco, eu entendi que só iria me atrapalhar. Então, tem coisas que Deus livra e nós só vai entender depois. Mas olha, gente, mas há sonhos que têm um poder único, eles revelam quem somos e o que desejamos viver.
Por isso, os sonhos são tão importantes. Sonhos não é uma coisa que eu tenho e deixo escondido lá no cantinho. Sonho não fica escondido no cantinho. Não, eles são importantes. Eles precisam fazer parte do nosso dia. E realmente eles vieram acordar com aquilo que eu quero para a minha vida. E eu preciso caminhar em direção a ele. Volte a sonhar. Começa a ver onde você está paralisado, aonde foi que você ficou bloqueado nos seus sonhos. Não o contrário dele. Às vezes você está indo para o lado contrário. Então, Ana Paula, seu áudio está aberto, meu amor. Então, por isso, a procrastinação, muitas das vezes, vai trazer um atraso. Porque muitas pessoas que procrastinam não sabem por que procrastina. Vamos lá, então, entender? Por isso, a procrastinação, muitas das vezes, vai trazer um atraso gigantesco para os sonhos que já poderíamos estar vivendo. Isso é a pessoa procrastinadora. A pessoa fala assim, eu quero ter uma X carreira profissional. Eu quero viajar para X lugar. E eu olho para a minha história de vida e não acho possível, eu acho impossível eu realizar esse sonho. Por que será que é impossível? É porque eu não estou caminhando para a direção do meu sonho. Eu caminho ao oposto dele. É algo que eu quero. E isso revela quem eu sou. É a parte do meu propósito. E ao invés de eu caminhar para ele, eu caminho ao contrário dele. Por causa do quê? Por causa do pensamento negativo. Tá tudo bem, fica tranquila. Por causa do nosso pensamento negativo, a gente começa a procrastinar. Porque quando eu penso que eu não consigo, eu paraliso e procrastino. E aí o sonho fica parado. Então, sonhos não foram feitos para serem engavetados, e sim para ser vividos em automaticamente ser realizado. Então, não vamos engavetar os nossos sonhos. E ao realizar um sonho, eu me realizo como pessoa, como mãe, como mulher, como profissional, como esposa, no ministério, na igreja. E por isso, sonhos são tão importantes. Volte a sonhar, mulher. Cada pessoa sabe o preço que pagou para alcançar e realizar os seus sonhos. Eu teve uma época na minha vida que eu não sonhava mais. E eu era super nova, 30 anos, mas eu não tinha sonho. Eu não me dava o luxo de sonhar, porque eu não tinha mais sonhos. E hoje, com 48 anos, 49 anos que eu fiz esse ano, eu tenho tantos sonhos. Então, a importância da gente voltar a sonhar e ver aonde está bloqueado. O trauma que bloqueou faz toda a diferença. Tem uma frase muito importante. Olha essa frase. É justo que muito curte o que muito vale. Quem aí já ouviu essa frase? É justo que muito curte o que muito vale, né? E a gente, na maioria das vezes, não queremos pagar o preço de ser quem nós somos. Que preço é esse, Sueli? Que preço é esse? De olhar, gente, pra gente. Vamos olhar para nós? Se permitir viver nossos sonhos, novos sonhos. Se permitir viver o nosso propósito e correr atrás. Não colocamos limite para ajudar o marido, não é verdade? Quando a gente é casada, quem é casada aí vai se identificar, nós não medimos limite. É para fazer, vamos fazer. É para trabalhar, para pagar a dívida, vamos trabalhar. E ninguém põe limite, né? Para ajudar o filho quando os filhos pedem as coisas, os amigos, mas colocamos limites em empecilhos para viver a nossa própria realização. Então, vamos ter consciência que nós não precisamos só deixar os nossos sonhos escondidos, nós também precisamos ter força, assim como vamos ajudar um amigo, como vamos ajudar o esposo ou os filhos. E lembrando, quando eu busco a minha realização automaticamente, eu não vou realizar em uma única parte.
Porque eu não sou um pedaço, eu sou um todo. Nós não é pedaço, nós não é metade, nós somos inteiros. Uma profissional bem realizada, ela vai ser realizada no casamento. Uma mulher realizada nos seus sonhos, ela vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe, porque ela é realizada, ela vive o propósito dela. Se você não estiver bem com você, você não vai conseguir estar bem com a sua família. E isso é automaticamente, vai levar com mais leveza o seu casamento. Os filhos, sim, temos dificuldade, sim. A vida não é mamão com açúcar, e não é mesmo. Eu tenho dificuldade, você tem as suas dificuldades. Todos nós temos. As dificuldades não é para nós parar, mas sim foram feitos para voltar para a gente os nossos potenciais, que a gente não enxergamos que temos. Quando nós passa por alguma dificuldade, não significa que aquela dificuldade vem para nos parar. Ela vem para nos mostrar que nós conseguimos sair daquela dificuldade, que nós somos vencedora. Às vezes, por não correr atrás dos nossos sonhos, deixamos de ver e abrir e saber a capacidade e potencial que nós temos. Eu mesmo gosto de falar de mim. Quando eu falo de mim, eu falo de prioridade. Se eu não tivesse lutado, sobrevivido com os meus filhos e encarado toda a dificuldade que eu já vivi, hoje eu não sabia que eu teria uma força que eu tive, que o Senhor me permitiu, para me superar tudo o que eu vivi. E estudar psicanálise e hoje está aqui. Mas para isso eu precisei viver o processo. Então, mas se eu não tivesse encarado, eu não sabia a força que eu tenho dentro de mim, que o Senhor me deu, e todas vocês, se vocês olharem para as histórias de vocês, vocês vão ver como eu fui forte, como eu consegui vencer isso. Então, você também tem a sua parte boa e coragem. Olha isso. Então, quando você se depara com esses desafios, Sueli, eu não vou fazer os exercícios não, porque eu tenho tanta coisa para fazer, não é mesmo, gente? Às vezes hoje eu perguntei lá, quem aí tá atrasado no exercício? Quem aí tá em dias? Umas falou que tá com dificuldade, a maioria tá com dificuldade. Olha só, então quando você se depara com desafios, exercício é um desafio. Porque você não tem costume de parar para olhar. Se fosse uma tarefa de um patrão, fulana, você hoje vai fazer todos esses exercícios, mas o patrão desse ordem, vocês iam parar e fazer. Mas como não é ordem de vocês para vocês mesmos, vai deixando para depois. E isso é normal, porque quando fala que é nosso, nós fala depois, eu faço. Mas se não fosse de vocês, fosse de outra pessoa, vocês já teriam feito. Eu falo de mim, que eu também tenho essas dificuldades. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas você já parou para pensar? Eu te pergunto, você já parou para pensar, se você tivesse tirado 5 a 10 minutos para fazer, você teria descoberto algo em relação a você? Você ia descobrir algo sobre a sua vida. Eu trago essa realização para você automaticamente. E você levaria a vida, as coisas ao seu redor com muito mais leveza. Quando você descobre o seu trauma e você ressignifica o porquê que você não sonha mais, você vai falar, a partir de hoje eu não sou mais aquela do passado, e você volta a sonhar, naturalmente você vai deixar de ser aquela velha pessoa do trauma e vai ser uma nova. E ali você vai ter uma vida mais leve, com muito mais clareza do que você pensa e acredita sobre você. É aquele momento que eu paro, recarrego as minhas energias. Você vai falar, eu sou capaz. Então, a partir de hoje, eu vou me permitir. E automaticamente facilita até mesmo o meu dia a dia, que as coisas que eu preciso resolver. Quando você se destrava, você vê que você é capaz. E hoje, falando de sonho para vocês, é querer fazer o que vocês olhem, é eu querer fazer vocês ver, gente, que vocês olhem para dentro de vocês. E vocês se pergunte, vocês olhem para dentro de vocês, se permita fazer os exercícios e ver onde vocês estão travada para que vocês consigam sair deste lugar.
Quais sonhos ainda vivem em mim? Olha essa pergunta, anote, se pergunte, se dê a resposta. Quais sonhos ainda vivem em mim? Você tem dificuldade de sonhar? Você parou de sonhar quando? Vou essa semana mandar exercício com essas perguntas. Muitas das vezes os nossos sonhos não são realizados por causa das crenças que a gente carrega. A forma como a gente se comunica com Deus é a forma íntima, é forma específica, porque é a forma que Deus comunica com a gente. Deus conhece e sabe exatamente como a gente funciona. Deus sabe como eu funciono. E Deus sabe como você funciona. Deus conhece e sabe exatamente como a gente funciona. Ele tem o jeito certo de falar com cada uma de nós, que vai ser diferente, porque nós somos diferentes. Deus sabe como falar comigo do jeito que eu sou. E Deus sabe falar diferente com a Ildete do jeito que a Ildete é. Porque eu não tenho o jeito da Ildete, eu não tenho o jeito da Ju, e nem da Helena, e nem da Paula. Cada uma tem seu jeitinho. Então Deus vai fazer um jeito que nós entende do nosso temperamento. Então, quando nós para entender isso, que Deus fala conosco do jeito que Ele entende que nós somos, porque foi Ele que nos fez. Ele sabe o jeito que nós é. Se Deus falar comigo e falar para Caildete do mesmo jeito que Ele fala comigo, às vezes vai ter uma diferença de entendimento. Porque eu sou melancólica, a Ildete não é. Então é vice-versa. Cada um, Deus sabe como falar e Deus sabe como tratar as coisas conosco. O Espírito Santo me conduz à oração certeira ao coração de Deus. É aquilo que é nosso já está reservado. Aquilo que é meu, ninguém toma. Ninguém toma. Então, nós temos que ter certeza disso. Que Deus sabe a hora e o momento certo. É nós que temos que nos posicionar e acreditar nele. Falta a gente buscar esse sonho, fazer a nossa parte. Toda vez que fazemos a nossa parte, a gente permite que Deus venha fazer a parte dele. Às vezes nós queremos fazer as duas partes. Eu quero fazer a minha parte, a parte de Deus, e nem deixa Deus fazer a dele. Se eu não correr atrás dos meus sonhos, enxergar neles a possibilidade de realização, eles não vai ser realizado. Se eu entrar nesse meet aqui à noite, falando, gente, eu vou gaguejar, eu vou errar, eu não vou saber gravar, entendeu? Começar a falar um monte de coisa negativo, e geralmente eu ia chegar aqui e ia fazer um monte de coisa. Mas não, a gente fala, eu vou conseguir e vai dar tudo certo. Quer dizer, eu acreditei. Senhor, fala na minha boca. Senhor, me usa. Permita que eu seja um instrumento. Então, nós faz a nossa, mesmo com medo, vem e faça. E Deus vem e faz a dele. Então, do que você está com medo? Até mesmo inconscientemente, aquilo que eu acredito, o meu inconsciente trabalha para que seja uma verdade. Exatamente, é o que eu acabei de falar. É aonde eu vou entrar, inclusive, em processo de autossabotagem. Quando eu acredito que eu não sou capaz, eu vou errar. E o que precisamos fazer em relação aos sonhos? Reconhecer o que me impede de ir em direção aos meus sonhos. Eu preciso saber aonde que eu estou paralisada. Precisamos dizer a verdade, o que me impede. E dizemos a verdade. Por exemplo, acho que não é para mim. Eu não vou conseguir, não vou dar conta, isso é muito difícil, eu tenho tantas obrigações, eu nem vou começar. Peraí, por que as suas obrigações para você é um peso? Por que você acha que você não consegue? Por que você tem esses pensamentos negativos sobre você? Eu te entendo. Eu também tenho muitas coisas e deveres a fazer, e eu te entendo. Mas as minhas escalas têm prioridade, então tem as coisas que precisam ser feitas com urgência. Lembra do exercício lá das prioridades? É aqui que vai se encaixando. Quando nós sabemos o que é prioridade, as outras coisas não deixam elas ficar para trás. Nós precisamos saber o que é prioridade. Tem dias, certo? Serviço, você precisa falar, esse serviço tem que ter dia certo.
Vai ser feito bem mais tarde e tá tudo bem. Tá tudo certo. Esse serviço aqui, se eu não conseguir fazer hoje, vou fazer amanhã. E você vai administrando, priorizando o que é que pode vir na frente. Você já parou para pensar que todos os dias você precisa fazer comida? Olha só, todo dia nós precisamos fazer comida, não precisamos? Porque você tem uma família. Se você não precisava, tem algum microfone aberto aí, não tem não? Se você não precisava, você já parou para pensar que tem muita louça suja para lavar? Quem aí reclama na hora de lavar louça? Porque você tem comida para comer. Se você não tiver comida para comer, não vai ter louça para lavar. Se não tivesse o que comer, as louças iam ficar tudo limpinha lá no armário. Vamos apagar seus filhos? Vamos apagar os filhos? Ah, essa casa está muito bagunçada, ninguém deixa arrumada. Então vamos tirar marido e vamos tirar filho. Vai ficar sozinha, você quer? Não. Então nós temos que parar de reclamar e fazer. Porque se aquilo nós reclamar, Deus tirar, nós vai ficar sozinha. Vamos refletir sobre isso, gente? Então, ó, essa é a parte que eu trouxe a respeito disso, porque às vezes a gente reclama mais do que agradece. Quando a gente estiver lavando uma pia de louça ou limpando uma casa e for reclamar, fala, graças a Deus que eu tenho uma pessoa que tá bagunçando para me arrumar, né? Porque se todo mundo sumir da nossa vida, a cama vai ficar arrumadinha, os copos limpinhos, a casa arrumadinha, as crianças não deixam brinquedo fora, não vai ter mais criança. Um pouco espiritual agora, vamos lá. Os nossos sacrifícios diários, entrega a Deus, isso também é amor, gente. Nós precisamos entregar a Deus, isso é sacrifício diário. Isso molda a gente, traz uma vida de santidade que a gente busca. Então, as nossas dificuldades, quando paramos nas lamentações, vamos parar de reclamar? Elas abraçam a nossa vida, porque vamos alimentando o nosso inconsciente, que tudo que temos é aquilo. Uma vida frustrada. Quem reclama aí, que reclama da vida? Eu só tenho uma vida frustrada, sonhos não realizados, uma vida de procrastinação. Quanto mais a gente reclama das coisas e paramos nessas coisas, mais a gente nutre o nosso inconsciente. De que a gente não precisa correr atrás. Não preciso evoluir. E de qualquer coisa me para. Quando você está no negativo, tudo para você. A vida é difícil para todos, para todo mundo. Pessoas que têm tudo na mão e nunca foi frustrada. Sabe aquelas pessoas que já nascem no berço de ouro, que ganha tudo dos pais, não sabe o que é ter esforço? A primeira coisa ruim que aquela pessoa passa, ela já quer morrer, porque ela não sabe lutar, ela não sabe enfrentar. Então, quando passa por uma dificuldade, ela já quer tirar a própria vida. Acaba sentindo, minha vida não tem mais sentido, só sabe reclamar. Tudo veio com facilidade. Não teve direito nem de sonhar. Porque tem criança e jovem que nasce num lugar que já tem tudo. E ele ganha tudo. E ele não pode nem escolher o que ele quer. Porque muitos já têm tudo que dá. Então ele não sabe nem sonhar. Porque tudo é o outro que decidiu. Principalmente tem pais que dá, é isso e pronto, acabou. Os seus sonhos foram roubados. Porque tudo foi os pais que deu. Você acha que essa pessoa tem uma vida feliz? Não, não tem. Não tem, gente. Ela não tem uma vida feliz, porque a frustração faz parte de todos os seres humanos. Ela não sabe o que é uma frustração. Correr atrás dos sonhos e não der certo? Fazemos diferente, fortalecendo. Precisamos olhar para nossas dificuldades e encarar como aprendizado. Então, quando nós estiver passando por dificuldade, vamos encarar e falar o que eu estou aprendendo com isso? O que essa dificuldade está trazendo para mim melhorar? O que essa dificuldade está me proporcionando? Aprendemos na prática que moldamos o profissional que eu quero ser. Então, quando nós passa por uma dificuldade, você fala, agora eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer assim. E você vai tendo uma direção por onde caminhar. Com a dificuldade, e tá tudo bem de ter dificuldade, né? Porque nós somos seres humanos. Eu não sou capaz.
e esse sonho não é para mim. Quem aí já pensou assim? Eu acho que todos nós, né? Isso revela os traumas e crenças que você guarda. Vamos ressignificar isso, gente? Vamos enfrentar isso? Vamos correr atrás de todos? De todos, porque outras pessoas podem viver os seus sonhos. Às vezes a pessoa fala assim, ai, fulano tem uma vida tão boa, tem tudo, e você não pode viver os seus? Você olha para o outro, você acha que aquela vida, a pessoa tem uma vida perfeita, mas você não. Os seus sonhos falam quem você é. Os seus sonhos geram realizações de vida para você. Os seus sonhos são realizados, vêm em prol de uma comunidade. Esse exemplo aqui é maravilhoso. Ó. Eu tenho o sonho de ser uma professora. Você sonha de ser uma professora? Só você vai ser beneficiada com esse sonho? Ou seus alunos que você vai formar também vai ser? Se você estuda e você vira uma professora, não é só você que é beneficiado, os alunos também, porque ganhou você como professora. Outro exemplo, sonho de ser uma psicanalista. E só você que vai ser beneficiada quando você se formar como psicanalista? Não. Os seus pacientes também vai ter a realização de ter você como profissional. Até mesmo os nossos sonhos realizados não vêm de forma de egoísmo. Não é só para nós. Quando eu sonho e eu realizo, não é só eu que ganho com isso. Só meu é para mim? Não. Eles vêm em prol de alguém. Tem o sonho de uma casa. Ok, você sonhou, você correu atrás e conseguiu a sua casa. Você vai morar sozinha nessa casa? Talvez seja solteira. Mas você vai receber familiares. Um dia você vai fazer um almoço, um aniversário, festa. E vai ser um lar de alegria, de momento, de acolhimento. E depois você pode ter marido, você vai ter seus filhos e eles também vão ser beneficiados. Então, todos os sonhos que nós realizamos não é só para nós. Sempre vai ter alguém que vai se beneficiar. Tem o sonho de ter um carro. É só você que vai usar esse carro? Alguém? Um dia você vai parar e vai dar uma carona para ele, para ela. E essa pessoa também vai ser beneficiada com esse carro. O meu sonho é comprar um guarda-roupa. Ok, você sabia que quando você sai bela e a sua beleza encanta as pessoas? Sueli, eu tenho vontade de comprar roupas. Sim, legal. Porque quando você se arruma e sai bela, você encanta as pessoas. E ao ser humano, o ser humano bem arrumado passa a ser belo, né? E uma pessoa bela traz para o ambiente mais leveza, mais alegria. Então, até mesmo a roupa que você quer comprar vai trazer benefício às pessoas que estão à sua volta. E ainda você vai trazer autoridade, credibilidade, a beleza que você traz no físico, alinhada às pessoas que estão te vendo. Quando nós estamos bem arrumadas, gente, bem o cabelo escovado, do jeito ou cacheado, do jeito que você gosta, se ficar bonita, de salto, bolsa, do jeito que você gosta. Não é gostoso estar num ambiente, as pessoas dão mais atenção. Agora, se você for toda rasgada, cabelo bagunçado, descalço, as pessoas já começam a te olhar diferente. Já começa a te deixar de lado. Já começa a se... Olha só! E é tão gostoso quando a gente se comporta assim, porque a gente se sente bem e você vê que as pessoas se sentem bem com a sua presença. A beleza que você traz no físico. Oi? Já tô quase terminando, só um minutinho. Tô quase terminando para nós poder. Tô quase terminando para nós conversar. Exatamente. A beleza que você traz no físico, alinhada, as pessoas que estão te vendo, presta mais atenção no seu conteúdo. Olha, quando a gente vai fazer uma palestra, um atendimento, as pessoas começam a te olhar diferente. Pode gerar frutos para as pessoas.
todos os nossos sonhos, eles vão trazer benefício para nós, mas automaticamente benefício para quem está em minha volta, para o mundo. Permita-se. Qual é o primeiro pequeno passo para dar hoje para aproximar do seu desejo, que é o seu sonho? Eu te deixo essa pergunta, porque muitas das vezes a gente tem sonho e queremos realizar esse sonho, mas a gente não foca neles, não dá o primeiro passo. Nós ficamos só no desejo e na vontade, só ficamos olhando. Se permita, dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Traz a realização de frutos em sua vida, família, mundo inclusive. Gente, nós falamos de sonhos, eu vou mandar os exercícios, vai estar escrito lá, eu do passado, lá no exercício vai estar assim, ó, eu do passado, você escreve quem é você do passado. Como você se enxerga no passado? Você vai se escrever quem era. Eu vou me escrever quem era a Sueli do passado. E aonde eu estava, ou como eu pensava. Como profissional na igreja, como você era na igreja, na casa do seu pai, mãe ainda quando você morava com ela. Escreva a realidade do presente, como você era no seu presente. Você trabalhava, você estudava no seu casamento, como era o seu casamento? Escreva o eu do passado e o eu do presente. E na terceira coluna, você vai escrever o eu do futuro. Como assim? Você precisa mentalizar aonde você quer estar. Fazer se comprometer. Fazer um comprometimento para você entender se o eu do presente está te levando para o eu do futuro. Isso é voltar a sonhar. Porque quando eu não sonhava no meu futuro, se alguém falasse um dia, Sueli, em 2025, você vai terminar 2024, você vai terminar um curso de psicanálise, você vai começar a trabalhar de psicanalista, lá quando eu não ia acreditar, porque eu não sonhava, para mim, a vida paralisou. Então, a gente precisa ter sonhos. Como você está indo em direção ao seu sonho? Será que o seu eu do presente está te levando para o futuro? Está te levando para onde você quer chegar? Passado? Onde eu estava? Onde eu estava? Como eu me enxergava? Quais eram os meus sonhos? E o presente? Quais os meus sonhos que eu tenho hoje? Onde eu estou? O que eu estava fazendo? E aonde eu quero chegar? Precisa ter clareza. Você está me direcionando para isso. Já estou terminando aqui. Aprender com o eu do passado, o que eu fiz. O que eu fiz de errado? O que eu posso aprender com aquilo que eu fiz de errado? O que eu fiz deu certo? Ah, então eu quero continuar fazendo. O que me motivou a fazer eu chegar nesse presente que eu tô hoje? Então eu me pergunto, o que motivou a eu chegar nesse presente de ser psicanalista? Ah, é porque eu sofri muito, não sabia sobre emoções, fiquei doente, e aí eu me motivei a estudar. Tá vendo? A gente já vai começar tendo resposta. E eu do presente é um autoanálise. Se coopera para eu ir para o eu do futuro. Chegamos no final dessa aula maravilhosa de sonho. Então, vou deixar esses minutos aqui para a gente conversar. A hora que acabar, vou mandar outro link para nós fazer a mentalização sobre sonhos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa aula? Sobre esse sonho, você sabe com clareza qual é o seu sonho? Você tem dificuldade de sonhar? Quem vai ser a primeira? Fica à vontade.
Automaticamente, né, Helena? Por, por que que você não sonha, Helena? Você teve muitas frustrações? Sim. Hum, e você não entendi. Entendi. Olha só. Você falando que quando você sonhava de estudar, mas não podia, porque só os homens que podia. E então, e o que que seu cérebro, quando você tinha essa idade, com certeza tinha uns 10, 12 anos por aí, quando você sonhava, 8 anos, queria estudar, o seu cérebro estava em desenvolvimento. Tinha muito sonho, mas você entendeu que não podia, que só quem podia sonhar eram os homens. Só quem podia estudar era homens. Então ele absorveu esse conhecimento e hoje você pode sonhar, mas você não sonha. Sabe por quê? Porque ele não está aberto para sonhar, com medo de ser machucado de novo. Lembra da dor aqui que a gente leu? Que quando o cérebro ele se fecha, traumatiza para ele não sentir dor de novo. Por isso você tem a dificuldade. Então precisa agora fazer um exercício para desbloquear ele e ele saber que você pode sonhar sim. Mulher pode sonhar, não é só os homens que pode ser realizado, voltar a estudar. Então era só para mostrar a sua dificuldade, porque que você falou que não consegue sonhar. O seu cérebro está nessa crença que não pode sonhar. Mais alguém? Ana Paula, Jusilene, Udete. Estão sonhando aí? Tá fechado, Ju. Aproveita os minutinhos, tá acabando. E você lembra qual era o sonho que te frustrou? Uhum, sim. Uhum. Aí, a- aí bloqueou. Tem que desbloquear os seus inconscientes, estão todos bloqueados, que ele arrumou um jeito de fechar as portas, para que vocês não sofram mais. Eu também já fui assim, porque eu não sonhava, porque eu acreditava que eu nunca ia conseguir fazer uma faculdade, porque eu tive muito sonho de ter uma faculdade quando eu era adolescente. E como eu não tive, casei muito nova, veio tudo ao contrário, eu paralisei. Então, aos 40 e poucos anos que eu comecei, aí as gavetas foram
abrindo e o sonho voou tudo de dentro para fora. E agora eu não quero mais parar de sonhar. E eu tô aqui para motivar vocês a voltar a sonhar. Voltar, colocar no papel. Por isso que eu vou mandar exercício. Já mandava, agora que eu vou mandar mesmo. Porque vocês precisam achar esse sonho de vocês e começar. Por isso vocês têm dificuldade, porque vocês não fazem nada para vocês. Todo dia 10 minutos. Se todo dia tirar 10 minutinhos, vocês vão conseguir. O problema é... Aí você foca, né? Mas gente, e no início assim mesmo. Eu também no começo eu não fazia nada para mim. Eu sempre falava se der tempo, se sobrar tempo. E isso aí é que deixa a gente frustrada, paralisada. Eita, é gostoso. E aí, Ana Paula, você tá sonhando aí? Conseguiu fazer seus exercícios? Quem mais? Oi? Não tô ouvindo. Acho que não vou conseguir te ouvir. Tá ruim. Não tô. Exatamente, Ana Paula. E aí o Det já tá terminando as dela ali. Ela não parou de escrever 1 minuto. Ela tá focada. Ai, gente. Ó, esse outro Meet, a gente vai fazer um ensaio mental. Eu vou levar vocês na infância de vocês, vou levar vocês na adolescência, até chegar na vida adulta. Então é um pouco longo, mas se permita, vocês estão aí sentada, fecha o olho de vocês e deixa tirar do inconsciente todas essas traumas. Estão ouvindo, Eudé? Tá aberto seu sonho, meu amor. Sonho, seu som. Ela fechou. Eu falei assim, que quando eu fazer a outra Meet, vai ser para nós ir no nosso inconsciente de infância, e eu quero que vocês se permitam. Parece que não é do nada, mas esse ensaio, esse exercício fizeram comigo e foi muito bom. E eu quis trazer para vocês. É um pouco longo, mas vale a pena. Hoje se permita, vocês estão aí sentadinha, bonitinha. Vai lá na infância, vai na adolescência, até chegar na vida adulta. E vocês, aos pouquinhos, vocês vão vendo que vocês podem sonhar. E vai ser realizado, Júcio. Seu sonho vai ser realizado. A Helena, a Ana Paula, e o Det, os meus, todos nós, pessoas que vão assistir depois, só que nós precisamos se permitir. Por quê? Mas Deus pode te dar em neto, que é filho segundo. Sim. Mas você viu que aqui tem sonho. Você viu que aqui tem sonho, que eu expliquei que tem sonho que não vale a pena sonhar mais, mas tem outros que vale. Às vezes você não teve filho, mas vai ter netos, que vai ser a mesma coisa, porque neto é mais que filho, é um amor dobrado. Então, tem o jeito de você voltar a sonhar. Tem como você voltar a estudar, Helena, se formar em alguma coisa, naquilo que você gosta. Então, não é porque não foi realizado nascer mãe que você não vai sonhar com mais nada. Sim. Olha só. Sim. Que gostoso, gente. Então,
E quando a gente olha para nossa história, a gente consegue ver aonde que estamos amarrados lá. Por que que não sonha? Porque não podia, só os homens que podiam estudar. Então, e quando isso gravou tão forte na sua mente que até hoje você tem medo de sonhar. É forte, mas tem como. Enquanto tem vida, tem como. Né? Então, vou estar desligando aqui a gravação e vou mandar o outro link, tá? Pra gente continuar o nosso exercício de mentalização. Que aí o Dete vai gostar, porque ela vai até dormir, né, Dete? Você ama. Ai, gente. Você gosta, Helena? Não, mas é bom. É porque o seu cérebro está acostumado a andar acelerado. E quando a desacelera, ele não quer. E, e você precisa. Ah, não dá de ver por causa do seu aplicativo aí, do seu. Não dá de ver. Por causa desse negócio da trás aí. E dessas. Sei. Ah, é maravilhoso esse exercício. É, porque o cérebro, ele tá acostumado só a correr, 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 pensar muito longe, lá em coisas. Você nem aproveita o presente. Você foi assistir o filme e ficou gravando pros outros, nem assistiu o filme. Então você tem que mudar, você tem que começar a viver o seu presente. Vocês não estão me ouvindo, gente? A Helena não tá ouvindo. Ah, Ildete, é seu áudio. Tá ligado. Seu áudio tá ligado, atrapalha para elas ouvir. Mas então tá bom, deixa eu desligar aqui essa gravação.